Seria a maçonaria uma organização demoníaca e os seus membros têm parte com ele, com o capiroto? Ou será que a maçonaria é uma instituição que sempre foi injustiçada? Eu sou o Ed Moura, você está aqui no canal Somos Espiritismo e vamos embora para mais um vídeo. O tema do nosso vídeo de hoje é Espiritismo e Maçonaria. A maçonaria é uma irmandade filosófica, filantrópica, iniciática, progressista e discreta. Ela tem caráter universal e seus membros cultivam o aclassismo. E também o humanismo faz parte dessa filosofia chamada maçonaria. Dizem que a maçonaria foi iniciada com Alexandre o Grande. Mais tarde, os maçons, que na palavra quer dizer pedreiro, eram os construtores de igrejas na era medieval. Assim, aquelas igrejas em arquitetura gótica eram feitas por eles, e eles tinham que ter um conhecimento específico para poder fazer essas construções. Assim iniciou-se a ordem dos maçons, e como eles não eram aderentes à Igreja Católica, que era o grande poder daquela época, passaram a ser uma organização proibida. De tal maneira que eles, para fazer suas reuniões, eles tinham que adotar certos ritos até para se preservarem. Dentre esses ritos está o famoso bode preto. Muita gente demoniza a maçonaria principalmente por causa desse bode preto. Mas o fato é que, para que eles pudessem se reunir com segurança, o que acontecia? Um dos membros andava com um bode preto pelas ruas, e o bode normalmente carrega aquele sino e fica fazendo aquele barulho. Isso chamava a atenção das pessoas. Então, quando havia um homem andando com um bode preto nas ruas, é porque naquela noite ia acontecer a reunião dos maçons. E como eles são maçons, e maçom quer dizer pedreiro, eles usam como símbolos as ferramentas de trabalho dos maçons, que é o compasso, o martelo, o esquadro, enfim, são símbolos que fazem parte da maçonaria. Além, claro, do triângulo também. Os maçons se reúnem em lojas maçônicas e têm as suas gradações. Dentre essas gradações existem o aprendiz, o companheiro e o mestre. Hippolyte Léon Denisard Rivail, o Allan Kardec, ele foi maçom antes de codificar a doutrina espírita. Porém, ele se afastou da maçonaria. Leon Denis, que é um outro grande divulgador da doutrina espírita, e há quem diga que ele era discípulo de Allan Kardec, ele foi maçom e ele dividia as suas atividades espíritas com as atividades da maçonaria. De tal forma que muitos acreditam que alguns elementos da maçonaria foram levados para o espiritismo, como, por exemplo, a organização em forma de sociedade, as reuniões. E há um artigo na Revista Espírita de abril de 1864 que fala sobre a franco-maçonaria. É um artigo intitulado O Espiritismo e a Franco-Maçonaria. Ao que nos consta, as referências aos maçons e à maçonaria aparecem na obra de Allan Kardec, a Revista Espírita, na edição de abril de 1864. Foram 3 comunicações. A primeira foi dada pelo espírito Gutenberg, o inventor da imprensa. A segunda comunicação por um espírito que se denominou de Jacques de Molay. E por fim, a terceira por um outro espírito chamado Vaucanson. Em todas elas é destacada a afinidade existente entre os princípios defendidos pela franco-maçonaria e os ensinamentos espíritas. Gutenberg afirma que todo maçom iniciado é levado a crer na imortalidade da alma e no divino arquiteto a ser o benfeitor, devotado, sociável, digno e humilde. Ali se pratica a igualdade na mais larga escala, havendo, pois, nessas sociedades uma afinidade evidente com o espiritismo. Lembrando que muitos maçons são espíritas e trabalham muito na propaganda dessa crença. Gutenberg previu que no futuro o estudo espírita entraria como complemento nos estudos abertos realizados nas lojas maçônicas. Na segunda mensagem, que é de Jacques de Molay, o espírito, diz que as instituições maçônicas foram para a sociedade um encaminhamento à felicidade. Numa época em que toda ideia liberal era considerada crime,
Os homens precisavam de uma força que, submissa às leis, fossem emancipadas por suas crenças, suas instituições e a unidade de seus ensinos. Nessa época, como diz Molé, a religião ainda era não mãe consoladora, mas força despótica que, pela voz de seus ministros, ordenava, feria, fazia tudo curvar-se à sua vontade. Era um assunto de pavor para quem quisesse. Como livre pensador, agir e dar aos homens sofredores alguma coragem e ao infeliz algum consolo moral. Concluindo, esse espírito, Jacques de Molay, profetizou: o espiritismo fez progressos, mas no dia em que tiver dado a mão à franco-maçonaria, todas as dificuldades estarão vencidas, todos os obstáculos retirados. A verdade estará esclarecida e o maior progresso moral será realizado e terá transposto os primeiros degraus do trono, onde em breve deverá reinar. Já na última mensagem, o espírito de Vaucanson, que se designa ainda franco-maçom, observa que Gutenberg foi contemporâneo do monge que inventou a pólvora, invenção essa que transformou a velha arte das batalhas, enquanto a imprensa trouxe uma nova alavanca à expressão das ideias, emancipando as massas e permitindo o desenvolvimento intelectual dos indivíduos. A franco-maçonaria, contra a qual tanto gritaram, contra a qual a Igreja Romana não teve anátemas em quantidade suficiente e que nem por isso se deixou de sobreviver, abriu de par em par as portas de seus templos ao culto emancipador da ideia. Em seu seio, afirma Vaucanson, todas as questões mais sérias foram levantadas e antes de que o espiritismo tivesse aparecido, os veneráveis e os grão ou grande mestres sabiam e professavam que a alma é imortal e que os mundos visível e invisível se intercomunicam. Segundo Vaucanson, o espiritismo encontrará no seio das lojas maçônicas numerosa falange compacta de crentes sérios, resolutos e inabaláveis na fé, porque o espiritismo realiza todas as aspirações generosas e caridosas da franco-maçonaria. Sanciona as crenças que esta professa, dando provas irrecusáveis da imortalidade da alma e conduz a humanidade ao objetivo que se propõe: união, paz, fraternidade universal, pela fé em Deus e no futuro. Percebe-se à vista dos conteúdos das mensagens acima porque o clima entre o espiritismo e a franco-maçonaria sempre foi cordial e o mais importante, porque ambos foram, historicamente falando, as vítimas preferenciais das religiões dominantes, que nunca se conformaram com o progresso das ideias, a liberdade de crença e a emancipação de quem jamais se dobrou à sua vontade e aos seus dogmas. Dessa maneira, é sabido que hoje em dia nas lojas maçônicas estão presentes homens que são católicos, homens que são evangélicos e também espíritas. Não se admite homens que sejam ateus, que não acreditem em Deus. E também a maioria das lojas maçônicas não admitem também mulheres. Porém, nós sabemos que existem outras ramificações da maçonaria que já aceitam as mulheres normalmente. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixa aqui o seu gostei, tá certo? Inscreva-se no nosso canal e, por favor, divulgue esse vídeo. Se você tem algum parente que é maçom, manda esse vídeo para ele, por favor, ou então para quem quer saber mais sobre a maçonaria. É isso aí, eu vou ficando por aqui, um grande abraço.